Mais 3 unidades de saúde de São José dos Campos fazem parte da rede UBS Resolve, que integra as consultas médicas e os exames laboratoriais no mesmo local. Cerca de 30 mil pacientes das unidades do Jardim São José 2, Jardim Limoeiro e do Residencial União contam com o serviço a partir de amanhã. Segundo a Prefeitura, as 3 unidades devem disponibilizar 9 mil exames por mês. O paciente sai da consulta com o horário e a data do exame de sangue agendados e tem o resultado em mãos no dia do retorno médico. Ainda neste mês, as unidades dos bairros Interlagos e da Vila Paiva devem ser as próximas a contar com o serviço. A primeira foi a de Eugênio de Melo, em janeiro. Os termômetros têm registrado baixas temperaturas nas últimas semanas, né? E isso preocupa, claro, principalmente pelas doenças que chegam com o frio. Hoje cedo, por exemplo, muita gente já correu para as unidades de saúde de Taubaté com o início da 3ª fase da campanha de vacinação contra a gripe. Nesta nova etapa, podem ser imunizadas pessoas com doenças crônicas. Na cidade, os locais de vacinação foram expandidos. Agora, em todas as 34 unidades de saúde, os pacientes podem receber a dose. Chegou a hora dos portadores de doenças crônicas garantirem a imunização da gripe. Nessa unidade básica de saúde em Taubaté, logo no início da manhã, a fila já era grande. A Maria Aparecida, que tem bronquite, não quis esperar. A vacina tem um período, né, para ela poder fazer efeito. Então, quanto antes a gente ser vacinada, né, antes a gente vai ser protegida também. Inclusive, desde quando eu comecei a tomar essa vacina, eu não peguei mais gripe. Na cidade, cerca de 28 mil pessoas fazem parte desse grupo. Mas vale lembrar que quem tem algum problema de saúde crônico deve levar um atestado para comprovar a doença. Foi o que fez a Cíntia, que tem pressão alta. Já faz uns 2 anos que eu não fico com gripe, né? E eu acho que é melhor assim, né? Porque não fica mais doente, né? Achei melhor vir agora, no primeiro dia. Aí já garante a prevenção. Garante a prevenção. A partir de agora, a tática para vacinar a população de Taubaté passa a ser outra. Quem tem direito à imunização pode se dirigir a qualquer uma das 34 UBSs que tem sala de vacina. Antes, as doses estavam disponíveis em apenas 5 unidades. Recebemos mais vacina, né? Então, a estratégia inicial, no início da campanha, foi concentrar, chamar para 5 postos localizados em locais-chave da cidade. Deu muito certo, foi uma campanha bem sucedida no início e depois, agora que temos um bom número de doses, um maior número de doses, a gente então distribuiu para as 34 salas de vacina no município. A Cristina não sabia da mudança e foi se vacinar na UBS do bairro Independência, mas mora em um bairro bem afastado. Porque a gente precisa do local mais perto por causa da gente, né? Lá na Chácara Avenida não estava tendo, na Baronesa também não. Aí eu vim para cá e consegui. Somente este ano, 5 pessoas morreram de gripe em Taubaté, que tem 22 casos confirmados. A expectativa é que pelo menos 90% da população seja vacinada até o dia 26 de maio, fim da campanha, o que corresponde a 89 mil doses aplicadas. Até agora, 20 mil pessoas garantiram a prevenção. Já tínhamos mais de 40% dos idosos maiores de 60 anos e mais de 40% de profissionais de saúde vacinados. Então, até o fim da campanha, com certeza nós vamos bater os 90% e controlar a circulação de vírus gripais na nossa cidade. Além da vacina, né, que é super importante, medidas de prevenção, arejar os ambientes, lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, porque aquela secreção que fica às vezes na mão, toca em outros lugares, permanece o vírus, né? Tomar bastante líquido, se alimentar bem e, se adoecer, procurar o médico imediatamente. Acho que a gente tem que procurar, sempre que tiver a oportunidade para se proteger de qualquer doença, a gente deve fazer. Pena que não é geral, né, para todas as pessoas. Seria interessante que fosse. Na segunda-feira da próxima semana começa a vacinação para os professores das redes pública e privada. A relação com os endereços e horários de cada unidade de Taubaté está no site taubaté.sp.gov.br.
Outra doença que castiga muita gente nesse tempo mais frio, Janda, é a asma, que atinge 10% da população brasileira, segundo a Organização Mundial da Saúde. E hoje, 2 de maio, é o Dia Mundial da Asma, uma data que mostra para quem convive com a doença que, seguindo o tratamento, é sim possível ter uma vida bem saudável e tranquila. O Band Cidade Primeira Edição de hoje conversou com uma médica pneumologista que falou sobre o assunto. Asma é uma doença crônica, tosse, falta de ar, chiado no peito, desconforto ou sensação de aperto no peito, que pioram em alguns períodos do dia, geralmente à noite, e que tem um caráter recidivante, ou seja, ela vai e volta, isso pode durar semanas, meses ou anos. Existem exames que podem confirmar essa obstrução, essa limitação ventilatória, que seria a espirometria, principalmente, que é o exame que a gente usa para calcular a função pulmonar. Um grande ponto-chave no tratamento é a medida comportamental, né? O controle das exposições. Então, não fumar, evitar o contato com as coisas que sabidamente te dão sintomas. Então, é o que a gente chama de medida comportamental. No quarto, não ter almofada, não ter carpete, higiene de ar-condicionado. São medidas comportamentais que a gente chama. Além disso, existe o tratamento medicamentoso. Para a grande maioria dos pacientes, vão conseguir controle da doença, dos sintomas com medicações disponíveis na atenção básica, não é nem em especialidade. Na atenção básica mesmo é possível na farmácia popular adquirir medicações para o controle e tratamento da doença. Se o paciente está com a doença controlada, o que é possível, se ele está sob tratamento e está com a doença controlada, ele tem uma vida muito próxima da normal, como um indivíduo que não tem a doença. Agora, se ele não está com a doença controlada, se ele está com sintomas ativos em tosse, sensação de falta de ar, de aperto no peito, aí naturalmente ele não vai conseguir fazer algumas atividades de esforço do seu cotidiano. O motorista que atropelou 2 mulheres ao furar o bloqueio dos manifestantes na última sexta, na Dutra, foi transferido hoje para o CDP de São José dos Campos. Ele estava detido na cadeia de Caçapava. As 2 mulheres que ficaram feridas receberam alta no mesmo dia. E a polícia identificou 12 pessoas que bloquearam a Via Dutra no trecho de São José dos Campos durante as manifestações. Cada uma deverá ser multada em R$10 mil por desobedecer uma liminar da Justiça. Na véspera do protesto, a Polícia Rodoviária Federal chegou a notificar os sindicatos sobre a proibição de interditar a estrada. Os manifestantes flagrados irão responder a um processo na Justiça porque descumpriram a decisão. Depois do intervalo, a gente mostra uma exposição que conta a história dos imigrantes italianos de Quiririm. E ainda os lojistas comemoram o aquecimento nas vendas por causa das baixas temperaturas. Comida quentinha, botas e roupas de inverno já fazem parte da procura dos consumidores. Hora certa para você, 7h10. Band Cidade volta já.